Estamos aqui hoje começando o nosso segundo episódio do podcast Precisamos Falar sobre Relacionamentos Abusivos Sempre. E nesse episódio de hoje nós vamos falar de independência financeira. A nossa convidada é Simone Riso, que trabalha no mercado financeiro há 35 anos. Ela ajuda pessoas a se organizarem financeiramente com planejamento para o futuro e sucessório. É também agente autônoma de investimentos e proprietária da Ecto Corretora de Seguros. Falei certo, Simone? Oi, boa tarde, Adriana, tudo bem? Tá certíssimo. Seja super bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder ajudar aí algumas outras mulheres, né, a ter a independência financeira mesmo. E começando, já pegando essa deixa, né? O que é a independência financeira, Simone? Por incrível que pareça, eu acho que tem muitas pessoas que não têm clareza sobre o que é uma independência financeira. A independência financeira, Adriana, é você não depender de um terceiro, né, para que você realize os seus sonhos, tá? Mas para que isso aconteça na sua vida, você tem que estar aí preparada, não é só a questão do dinheiro, tá bom? É você querer mudar hábitos, porque na vida, tá, Adriana, você tem para tudo, você tem ganhos e você tem perdas. Eu vou citar um exemplo muito simples para você entender. Uma pessoa que gosta de fazer atividade física, porém ela só tem 5 horas da manhã. Ou ela acorda e vai fazer, que ela vai ter o bem-estar da atividade física, ou ela perde a qualidade de vida, né? E fica dormindo. Sim. Então, é isso que eu costumo dizer para as pessoas. Você tem que querer mudar hábitos que já está embutido no nosso dia a dia. Isso quando a gente está falando, eu imagino, assim, de adultos, né, Simone? Sim. Essa questão de adultos, né? Sim. E o que você indica, assim, quais seriam os passos, assim, fundamentais para uma pessoa, vamos pegar um adulto, né, alcançar essa independência financeira? Eu vou voltar no que eu falei. Você querer mudar hábitos. Se você quer mudar, o segundo passo é mais fácil. Então, como que eu consigo fazer isso, Adriana? Eu vou te dar alguns exemplos. Hoje eu compro uma certa marca de um produto, né? Um produto X. Eu posso ter uma alternativa para fazer uma economia? Porque não necessariamente, Adriana, no mercado que a gente está hoje, nós vamos conseguir um aumento de salário ou passar a ganhar mais do dia para a noite. Mas, porém, você já está disposto a querer ter uma reserva financeira. Então, qual é a melhor maneira? É mudar o que você mesmo já faz no dia a dia. E esse exemplo é bem claro, tá bom? Eu compro X, troco por Y, que vai fazer o mesmo efeito. Aqui você está falando de economia mesmo, né? A pessoa está sempre com foco na economia. Vamos pensar quando a pessoa não tem nenhuma reserva e ela começa a ter a clareza que é preciso ter essa reserva. Então, pelo que eu estou entendendo, a sua primeira dica é: vamos economizar dentro da sua rotina diária. Entendi certo, Simone? Né? Porque a independência financeira, ela vai te gerar alguns desconforto, né? Que é a situação que eu falei para você. Nem sempre eu sei que eu estou precisando guardar dinheiro, né? Mas o meu chefe ou a minha situação não faz com que eu mude de emprego, mas eu tenho a situação atual hoje e eu quero criar essa independência financeira. Então, para ter a independência financeira, eu preciso mudar hábitos. Eu não vou ganhar mais, né? Qual é o caminho que eu vou encontrar? É mudar o que eu tenho dentro da minha rotina de todos os dias. É você economizar no mercado,
é você economizar no salão de beleza, é você ir deixar de jantar fora todo sábado, toda sexta-feira. No final do mês, você vai perceber que você já tem uma sobra de caixa. E essa sobra de caixa, você pode começar a investir com R$ 30 hoje. Ah, é pouco? Não é pouco quando você coloca isso em 12 meses. Hoje você não tem nada, né, Adriana? Mas quando você muda o hábito e você vê que esse mês você guardou 30, e em um ano você guardou 360, isso em 5 anos, quanto que isso gerou? Quanto isso corresponde fora o que vai estar aplicado, né? Exatamente, exatamente. É isso bem que eu falei para você. É mudar com a situação atual. Para trabalhar nessa independência mesmo, né? Exatamente. E Simone, daí assim, entrando nisso da questão da independência, como a gente está falando da questão dos relacionamentos abusivos, né? Você como uma especialista, né? E uma pessoa que, né, eu já conheço faz tempo, eu sei que é uma pessoa super independente, sempre, né, trabalhou. Por que você considera considere, na verdade, é um consenso geral, né? Por que é fundamental, porque a independência financeira é fundamental para se estabelecer um relacionamento aí saudável entre pares, né? Sejam heteroafetivos, homoafetivos, mas por que é importante que cada pessoa tenha sua independência financeira? Eu vou ser bem direta, tá, Adriana? Qualquer relacionamento de casal, não importa se é homoafetivo, se é hétero, tá bom? Nenhum amor suporta sem um financeiro estável. Ele sempre, o desequilíbrio financeiro, ele sempre gera, tá bom, conflitos. E assim, o que é saudável? Ah, mas a pessoa que está comigo ganha 5 vezes mais do que eu. Não importa, você pode lidar, tá bom? Com percentuais. Como assim? Eu ganho 5, meu marido ganha 1.000. Então, eu vou pagar 90% da conta de energia e meu marido vai pagar 10%. Aí você já está entrando até nessa administração do orçamento, né? Exatamente. Seria do individual e do casal. E daí, nesse respeito, que o casal tem que ter em comum, inclusive um com o outro, né? Sim. Para um não virar um dependente do outro. Em geral, as mulheres, na grande maioria, viram dependentes dos homens, né? Exatamente, exatamente. Ah, mas meu marido tem obrigação. Hoje não existe mais obrigação, até nesses relacionamentos mais modernos, né? Hoje a gente vive uma. Não é inversão de valores, a gente vive uma situação que todo mundo fala, tem que ser tudo dividido. Eu não acredito na divisão, mas eu acredito numa situação ponderada, né? É aquilo que eu falei, um ganha 5, o outro ganha 1.000. Sim. O que ganha 1.000 tem que participar com 10%. E também, tá bom, Adriana, eu falo muito isso para os nossos clientes aqui. Você não precisa saber tudo e eu não preciso saber tudo. E a gente ter uma conta em comum para os lazeres que virão, né? Para as despesas em comum também, para as despesas em comum. Nós vamos pretender fazer uma viagem em tal data. Então, olha, todo mês nós vamos abrir um investimento para a viagem. Então, todo mês nós vamos colocar R$ 100 cada um. E os dois colocam 100. Porque, assim, hoje, como a divisão, os dois trabalham, os dois participam. E quando eu acho que assim a gente cai numa questão, né, que quando a gente fala assim do machismo estrutural, quando vem essa cultura assim, primeiro que é uma cultura muitas vezes da mulher de querer ser dependente, mesmo que achando, né, então é muito importante, né, que a mulher tenha a sua independência, porque
inclusive porque a independência financeira te dá liberdade de escolhas. Eu já vi casos de pessoas com padrão altíssimo, assim, de casais, mas que a esposa vivia um relacionamento horroroso, mas ela não se divorciava porque ela não tinha condição de sobreviver sem aquela pessoa. E aquela outra pessoa abusava no sentido de fazê-la ficar presa ali, mas na verdade assim era uma aparência, era bem ruim. Então é uma situação muito triste isso. Ou casos que a gente vê também, né? Eu também participo de um outro grupo que tem várias outras, é um grupo de ajuda assim para pessoas quando precisam, mulheres, né? Tem muitas advogadas voluntárias e tem situações de pessoas assim com um padrão muito, muito alto que ficaram assim na miséria e na verdade assim são pessoas que inclusive estão despreparadas para lidar com as coisas do cotidiano do dia a dia, às vezes não sabe nem fazer um arroz. Então, olha que situação, Simone. Daí você está falando de padrões muito altos, mas a pessoa não teve nenhuma independência financeira, ou não soube cuidar das suas finanças, ou não pensou nisso. Ou seja, falta total uma educação financeira já de base, né? Você não sente isso? Sim, mas hoje a gente já vê uma mudança comportamental, né, muito grande das mulheres em si, porque está se mudando o conceito, né, que a mulher casa e fica debaixo da pia. Esse conceito vem se mudando aí já quase uma década. E as Acho que até, mulheres... até mais, hein, Simone? Até mais, Será? hein? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu nunca fiquei embaixo da pia, eu sempre Eu trabalhei. também não. Então, Olha, eu mas eu, trabalho desde os 12 anos de idade com registro, né? então, olha que legal. Mas assim, eu acho que quando a gente fala disso, né, eu acho que ainda é uma cultura, talvez, que vem diminuindo, né, Sim, mas mas que ainda tem uma coisa assim, como se o homem soubesse lidar com números e a mulher não, né? E aí, quando a gente fala de dinheiro, a gente também está falando de números, né? sim. Então ainda tem um pouco, pelo menos assim, é o que chega no Belas, o que a gente percebe, e por isso que a gente achou tão importante estar trazendo esse tema, né, da independência financeira mesmo, né, o quanto é importante você ter essa autonomia, né, da sua independência financeira, de você saber administrar o seu dinheiro, e como casal, um casal saudável, né, que faça esses pactos como você está falando. Quem ganha mais paga um pouco mais, o que não pode é não ter, imagino eu, e você deva até concordar, não pode é não ter transparência, né, entre o casal. Não pode ter transparência e a mulher A também. falta de transparência, desculpa, eu falei errado, não pode. Não, peraí, falei certo? Simone, Não, eu você falou confundi. certo. O que não pode também, a mulher também ficar submissa ou acomodada quando se existe só uma renda dentro de casa, né? É. Quando a gente pega aquela pessoa que casou, aí vai cuidar dos filhos, ok, não tem problema nenhum. Se a situação cabe a ela essa maneira, ela ter o prazer de ficar em casa e cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar. Mas ela tem que estar a par das finanças da família. Sim. Né? Ela tem que participar. Nós não estamos falando que para a gente sair, criar uma conta conjunta, numa conta independente, e ele tem que dar dinheiro, nada nesse radicalismo. Mas a mulher que hoje ela não tem, né, um trabalho fora, ela não tem uma renda, ela tem que participar sim do que é a vida financeira familiar. Não só ir no mercado e ter a livre escolha de passar o cartão de crédito, passar o cartão de débito, mas conhecer, né, o que o marido ganha, se acontecer alguma coisa com o marido, se o marido tem um seguro de vida, e estar a par da vida financeira da família.
Entender, querer entender, né? Sim, E sempre. me fala uma coisa, você tem sentido, né, dentro do seu trabalho, assim, mais mulheres na administração do seu próprio patrimônio ou não? Você, por exemplo, teria uma porcentagem para me passar? Olha, Adriana, dentro da minha carteira, 50% são mulheres, 50% homens, ou 30%, 70%? Não, eu tenho, ó, e assim, eu tenho muito esse costume. 70% da minha carteira é homens, tá bom? Mas eu crio um relacionamento, Adriana, com os meus clientes, no qual eu faço questão de conhecer as esposas. Que as esposas saibam que eu existo, entendeu? Para quê? Porque no caso de alguma situação, elas sabem a quem recorrer. E a gente também, de um outro lado, a gente tem o interesse que elas querem conhecer mais, né? Mas Elas estão buscando isso, principalmente as pessoas com mais um pouco de idade, que foi aquelas pessoas que realmente ficaram dentro de casa. Uhum. Mas aí a gente está falando de casais, né? Então, Uhum. por exemplo, também existem os casos das pessoas que não são casadas ainda, que estão começando, às vezes, relacionamentos. Eu penso que o ideal é cada um ter, assim, fazerem acordos do que é em comum, mas eu penso que o ideal, Simone, é que cada um tenha o seu dinheiro para planejamento. O que você acha disso? Faz sentido para você? Adriana, faz sentido assim, olha, eu ainda tenho casais que é aquilo que eu acabei de falar, que a esposa não. A esposa, a companheira ou o companheiro ficam em casa, cuidam do bem, do patrimônio, mas não conhece a vida financeira do parceiro, tá Uhum, bom? uhum. Então, a importância de conhecer, De conversar também, de Simone? Talvez as pessoas conversar. não conversem. Às vezes as pessoas têm medo de tocar no assunto dinheiro, né? Mas E muitas vezes eu acho que volta naquele machismo. Eu acho que o homem, tipo, é dele e, tipo, é dele. Acaba olhando a mulher cultural, como um menos, né? é Menos. cultural do homem brasileiro. Que bom, que eu sempre fui fora da curva. Eu Assim também. como você. Eu É sempre, por isso que a gente está discutindo isso aqui. sim, sempre fui fora da curva também. Mas É. assim, Mas é eu importante, acredito eu acho que é um respeito, né? É um respeito consigo próprio, né? E que você tendo esse respeito com você, com as suas coisas, né? Você consegue ser um par melhor, né? Mas eu acho que o par é aquela questão, ambos têm que ter um mesmo olhar, podem ter diferenças, mas tem que ter aquele olhar para o para nosso. querer, para o nosso, o nosso é vamos viajar. Vamos pensar em fazer, né, comprar um carro, um imóvel, enfim, seja o que for, né, ou até coisas muito simples, como a gente falou, um jantar, né? No nosso Sim, mês cabe tantos jantares, é. mas é aquela parceria do querer igual, o que não é fácil, mas quando você tem uma autoestima e uma clareza primeiramente sua, isso fica mais fácil, porque você não fica também jogando tudo em cima do outro, né? Não sei É se foi porque às claro vezes aí na você minha. vira vítima, né? É. E assim, Uma vítima no sentido né, financeiro ali, nem de buscar, né? Talvez uma falta de informação, né? Então é fácil você ficar no escuro, numa sim, acomodação, talvez. sim, é porque assim, ó, nós fomos criados que o homem, né, é Prover-se. exatamente, ele é o provedor da situação financeira. E hoje a mudança que eu venho sentindo e vendo, que mesmo aquelas mulheres, tá bom, que um dia cuidou da casa, foi mãe, cuidou dos filhos, elas estão buscando uma renda fora. Não importa se é fazer um brigadeiro, Uhum. ou se ela tem um estudo e ela está colocando o currículo no mercado. É. Porque Não importa.
Vamos falar uma coisa, Simone. É tão gostoso a gente produzir, né? E receber pelo que a gente produz. E Sim, quando a gente gosta ainda do que a gente faz, nossa, é o que você deixa, é o seu legado, é a sua sim, vida, a sua história, né? sim, Muito sem bom. dúvida. É que E assim, no seu caso, no meu caso, que a gente se conhece bem, né? Da Cláudia também, que faz parte aí da Belas Urbanas, uhum. nós não tivemos muita opção, né? Nós tivemos que enfrentar o mundo e, e foi Mas, isso. mas, Simone, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre gostei muito de trabalhar e ganhar dinheiro. Por exemplo, eu com 10 anos, eu comecei a dar aula de violão. Então, assim, quem que é uma criança que precisa dar aula de violão? Eu amava, porque eu tinha duas coisas. Eu gostava de ensinar e eu gostava de ganhar dinheiro. Então, eu acho que talvez isso esteja um pouco na nossa natureza. E, por exemplo, aí eu também acho que é uma lição que vem de casa. A minha mãe sempre foi uma grande incentivadora que eu e a Cláudia, a gente tivesse a nossa independência financeira. Então, por exemplo, para trabalhar sempre foi um ponto que minha mãe incentivou muito. Talvez ela parou sua carreira. Ela parou quando os filhos eram pequenos. Uhum. Então, eu acho que essa consciência nos incentivou. Aqui é a vida real, né? Então tem cachorro, tem cachorro. Então ela sempre incentivou isso, né? Isso é importante. Assim, e às vezes isso é aquilo que você falou, né? Vem da base, já está no sangue a situação empreendedora, eu quero ser independente, né? O meu pai sempre dizia para mim, por que eu vou deixar a Simone trabalhar com 12 anos? Que ali eu já ganhei asa. Eu já saí para trabalhar, eu já estudava à noite, eu já fui fazendo a minha vida. E é bom, é muito bom a Muito gente bom, poder muito comprar bom. algo com o nosso dinheiro, você poder ir Sim, sim, guardando, é sim. muito bom. E até, Adriana, voltando um pouquinho aqui no assunto, é assim, olha, a independência financeira, ela é importantíssima para o casal, para a pessoa, é tudo. Mas a gente tem como que eu posso dizer para você? A gente tem um hábito de sempre falar assim: ah, eu ganho pouco e o que eu ganho não dá para eu ter uma vida financeira, eu não consigo guardar dinheiro. É o que eu mais escuto no dia a dia. Uhum, Mas aí foi o que eu falei, eu volto ali, ó. Você precisa mudar os hábitos que você começa a guardar. Primeiro mês que você guardar o seu primeiro R$ 30, você vai guardar, claro, dentro da tua estrutura, mudando hábitos. Quando você completa um ano, que você uhum, vê que você já tem aquela reserva e nada daquilo doeu tanto, uhum. aquilo depois passa a ser uma rotina. Porque a independência financeira, ela vem mesmo depois dos seus 40, 50 anos. Ah, sim, tem que ter um tempo aí, mas Sim, sim, sim. é engraçado. Eu, naturalmente, desde muito nova, eu sempre fui guardando dinheiro. Eu sempre guardava, Simone, muito nova. E eu adorava, assim, ter dinheiro guardado, achava o máximo. Sim. E Em nas. alguns momentos, é claro, você precisa usar o dinheiro guardado, Sim, você tem sim. outras situações, às vezes até para, né, cobrir imprevistos, alguns problemas que acontecem, isso é normal, mas é, isso é uma coisa que quando a gente era pequenininha também em casa, eu lembro que meus pais fizeram poupança para a gente. Então, eu achava Sim, bonito aquela coisa de ter a poupança. Então, vem de uma cultura que a gente, mesmo que se não se falava tanto, como eu acho que ainda não se fala, mas eu acho que esses exemplos que começam em casa, você tem sua poupança, já vão abrindo a cabeça para você ter esse hábito do guardar.
Mas eu concordo com você, eu acho que em alguns momentos da vida a gente precisa rever, às vezes, algumas coisas, falar isso não cabe nesse momento, agora é hora de economizar, e Isso. sempre tá fazendo esse movimento mesmo. Eu tive uma época na minha vida que eu tive uma dificuldade financeira muito grande. E eu assisti uma palestra que o palestrante me deu uma moeda. Ele falou assim: você quer mudar realmente? Você quer se estruturar? Pegue essa moeda e deixa na tua carteira. Cada vez que você abrir a carteira para comprar alguma coisa, você olha para a moeda e pergunta: eu tenho necessidade de realmente comprar isso agora? É a consciência, né? Ele te trouxe uma consciência, né? Que E é a aquela moeda foi um amuleto. Olha, né? Então, mas é o amuleto que é a consciência, muito, muito bom, muito bom. Sim, Fica a sim. dica aí, né? Fica a dica para Fica quem a dica. quiser. Coloque alguma coisa perto da tua carteira que vai te remeter. Eu preciso comprar isso neste momento? Ou isso pode fazer parte da minha reserva financeira para o futuro? São Muito esses bom. hábitos, essas mudanças de hábitos que vai fazer com que você tenha uma reserva lá na frente. Muito bom. E não podemos ter pensamentos imediatistas. Tá bom? Simone, me diz uma coisa. Como é que você enxerga o Belas Urbanas, que é uma produtora de conteúdo? Como que nós podemos colaborar para ampliar essa pauta, né, da questão da independência financeira junto a outras mulheres? Olha, as Belas Urbanas, assim, eu já vi alguns podcasts. Eu acho que, assim, vocês estão dando um passo para mudar realmente a vida das mulheres. Quem acompanhar, que tiver a força de vontade de querer mudar, vocês é um canal maravilhoso, maravilhoso. A independência financeira, vocês, né, como a Belas Urbanas, pode dar o pontapé, mas a principal pessoa para fazer isso é você mesmo. Muito bom. Olha, eu vou deixar uma última pergunta para o final, mas agora eu vou falar assim: você quer passar algum contato seu? Se alguém aqui quiser estar trocando uma ideia com você sobre investimentos, tiver um dinheirinho para aplicar, você quer deixar um contato? Pode. Vou deixar meu e-mail, né? É simone@ectogrupo.com.br. Pode deixar o celular também? Claro que você quiser. 19-9223-9332. Pode me chamar no WhatsApp, mandar e-mail. Se tiverem mais qualquer dúvidas, eu estou aqui para ajudar vocês. Muito bom. E para a gente fechar, aí uma pergunta que a gente faz para todo mundo, né? Sobre o que mais nós precisamos falar, Simone? Eu vou falar uma coisa para você, de verdade. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu tinha 30 anos dentro de uma instituição financeira. Aos meus 48 anos de idade, eu zerei toda a minha vida e fui fazer um treinamento pessoal. Então, é buscar conhecimento, saber o que quer, porque aí toda a independência vem. Eu trabalhei esses 30 anos, sou muito grata, porém, assim, esses 9 anos que eu estou independente, aos 48 anos de idade, eu não precisava mais mudar a minha vida profissional, e aos 48 anos de idade, por mais conhecimento, por mais treinamentos, eu estou muito mais feliz hoje. Então, você acha que, pegando aí o que você falou e a pergunta que eu fiz, você acha que se encaixaria em enfrentar o novo? Precisamos falar sobre enfrentar o novo? E o enfrentar o novo precisa de ajuda, tá, Adri? Precisa de ajuda. E sim, porque o novo dá medo, o novo a gente não conhece, dá medo. Não, dá medo, mas não tenham medo. Vamos com coragem.
Um livro que eu posso indicar que é muito bom, que me ajudou muito, é o Fernão Capelo Gaivota. Olha, eu li esse livro, eu tinha 14 anos. Releia que você vai ter uma outra visão, né? Uma outra visão. Você não pode ser somente mais uma gaivota, você tem que ser a sua gaivota. Muito bom, muito bom. Simone, muito obrigada pelo tempo, pela ótima conversa, que venham outras, tá? Estou aqui para ajudar vocês. E olha, quem quiser, fala aí com a Simone, é hora da gente ter independência financeira, viu? Essa hora nunca pode ser deixada para depois. E a independência financeira depende da mudança de hábitos. Isso não esqueçam. Obrigada, Simone. Um beijão beijo para vocês. Beijo. Tchau.